Muito bom estar com você aqui de volta para mais uma aula. A gente vai continuar falando sobre esse trilho que nós estamos fazendo, que é o caminho até o coração da criança. A gente já viu sobre a ponte do amor, foi um conteúdo bem especial aí. Se você não viu, se você pulou essa aula, se você está na segunda aula sem ver a primeira, eu falo para você, para e é o que você está fazendo, volta para o vídeo anterior, assiste a primeira aula, porque isso é um caminho, a gente precisa trilhar isso juntos, tá bom? Não tenha pressa não, esse conteúdo vai ficar totalmente disponível para você 24 horas, 7 dias da semana, ele é vitalício, você não precisa se preocupar em ficar nervoso e apressar o conteúdo, tá bom? Já vai gravando aí, apareceu uma palavrinha no primeiro vídeo, nesse vídeo, a qualquer momento pode aparecer uma segunda palavrinha, porque no final dessa sequência, como eu já disse, tem surpresa para você que acompanhar, que você que aproveitar tudo, beleza? Combinado com isso, então? Então, olha só, pessoal, a gente hoje vai continuar falando, então, sobre esse assunto bem importante, a gente vai dar um passo a mais, tá bom? Falamos sobre a ponte do amor e vamos continuar trilhando, porque o nosso objetivo é o coração da criança, beleza? Então, vamos lá, você está preparado aí? Pegou sua Bíblia? Lembrando que sempre a gente tem um versículo da Bíblia, porque a gente não faz nada aqui sem ter base nas Escrituras, beleza? Então vamos lá. O tema de hoje é esse aqui, Árvore da Esperança. Esse é o próximo local que a gente vai parar, que a gente vai sentar debaixo dessa árvore e vai respirar um pouquinho e vai encher o nosso coração de esperança. Quero fazer isso com você aqui agora. Encher o seu coração de esperança. Às vezes você está aí trabalhando com as crianças e está perdendo a esperança, não sente mais aquela vontade de estar com ele. Primeiro, se renove através do amor de Deus, que a gente já estudou na primeira aula, e agora vamos então, nessa segunda aula, falar um pouquinho. Pessoal, se tiver algum barulhinho, algum barulho externo aqui, tá bom? Já peço desculpas para você. Eu estou aqui no meu escritório, aqui na igreja, gravando esse conteúdo para você. Às vezes, se o WhatsApp bipar aqui na tela, se você ouvir, não tem problema, relaxa. Vamos continuar aprendendo aí esse conteúdo bem bacana, tá bom? Combinado? Então, espero que a luz aí esteja tudo legal. Legal se você puder comentar aí de onde você está assistindo, qual é a sua igreja, o que você está gostando, aproveitando esse conteúdo. Se tiver mais gente, convida, envia o link que você recebeu para baixar o e-book, envia esse link para mais pessoas, para esse conteúdo chegar a mais gente. Dá um like no vídeo também, se você estiver assistindo pelo YouTube, beleza? Combinado? Vamos então para o nosso segundo tema, que é Árvore da Esperança, Lucas 1, 66. Como você já viu, na aula passada, a gente sempre vai trazer o versículo aqui na tela, fica mais fácil para mim ler, tá bom? Para você acompanhar, mas se você tiver com a sua Bíblia, é muito importante também para você anotar. Deixa anotado, não sei se você tem aquele marca-página da PEC, que tem as fitinhas, usa lá as fitinhas, deixa marcado cada uma dessas aulas, é legal para você poder rever esse conteúdo e também para você ensinar outras pessoas, beleza? Vamos para o nosso versículo de hoje, então. Olha só o que ele diz. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Esse versículo, ele é lindo, eu gosto muito desse texto e ele tem uma mensagem muito profunda na nossa vida. Olha só, esse texto de Lucas 1, versículo 66, esse menino a quem está se referindo, primeiro, não é Jesus, tá bom? Se você já está pensando aí que, tá falando sobre Jesus, quem Jesus vai ser, o Salvador da humanidade, não é sobre Jesus, por incrível que pareça.
Esse menino que está sendo mencionado aí, que tem essa pergunta acerca dele, o que vai ser esse menino? É um menino chamado João. Ele ainda não era o João Batista nessa época. Ele recebeu esse título, na verdade, só depois, tá bom? Mas essa pergunta é sobre o menino João. E é interessante, se a gente parar para conhecer um pouco da história, não apenas de João, mas dos seus pais, Zacarias, Isabel, eles tinham algumas particularidades. Zacarias, ele era descendente de sacerdotes, ele era um sacerdote, e ele vinha de uma linhagem. E era muito ruim para ele, né, não ter para quem passar a estola sacerdotal, para quem continuar esse processo que tinha na família já há gerações. E aí, então, a esposa dele, que não podia ter filhos, Deus anuncia que ela vai ter um filho em um momento que ele está a sós com Deus. As profecias, né? Deus fala com a gente, não no meio de barulho, no meio de... Eu não acredito que a gente precisa ficar esperando Deus revelar, né, algo para alguém que vai trazer para a gente o que vai acontecer com a gente. Você quer conhecer a Deus? Fica sozinho com ele. Fica quieto com ele. Zacarias foi assim. Zacarias estava ele e Deus. Ele e Deus. Você já tem um mediador. O mediador chama Jesus Cristo. Você tem quem clama por você. E é o Espírito Santo. Então, se relacione com Deus. Tá bom? Essa é a primeira coisa para você aí encher o seu coração de esperança. Tenha intimidade com Deus. É importante nós termos pessoas, Matheus, você está falando que eu não preciso da igreja? Não, não é isso. Igreja é lugar de comunhão, é lugar de crescimento, é lugar da fé se fortalecer. Precisamos ter líderes, autoridades espirituais na nossa vida para a gente prestar conta a eles, mas o conhecimento de Deus depende sim de você ter momento de devocional, disciplina espiritual, oração, jejum. Isso você tem, você tendo intimidade com Deus. Ninguém vai fazer isso por você. Sinto muito te informar isso, tá bom? Então, esse menino, João, ele tinha essa pergunta sobre ele. Por quê? O nascimento dele foi um verdadeiro milagre. O pai dele ficou mudo e essa notícia se espalhou por todo lado. Se espalhou a notícia também que a boca dele se abriu quando ele escreveu na tábua o nome do menino, João. Foi nesse momento que a boca dele se abriu e ele louvou ao Senhor. E as pessoas ouviam essa história e se perguntavam, o que vai ser esse menino? E o nosso coração tem que fazer essa mesma pergunta. Quando uma criança entra na nossa sala, a gente tem que fazer essa pergunta. O que vai ser esse menino? O que vai ser essa menina? Quem eles vão ser? Vão ser meninos e meninas, tá bom? Não tem outro gênero. É meninos e meninas, tá bom? Vão ser meninos e meninas, profetas do Deus Altíssimo. Essa é a fala sobre João, a resposta que Zacarias dá a essa pergunta. Ele diz assim no versículo de número 76, você pode pegar sua Bíblia e lá ler, diz assim, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, endireitando o caminho para aquele que vem iluminar os que jazem na sombra e na morte. Então, o menino João, ele foi aquele que endireitou o caminho para o rei. Os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas crianças, a gente precisa ter essa oração de esperança sobre eles. Eu não sei, eu tenho o Lorenzo e a Manuela, meus filhos. Eu não sei qual vai ser a profissão deles. Eu não sei, não faço a mínima ideia. Não sei se eles vão ser pastor, missionário, palhaço, médico, doutor, advogado, engenheiro, professor, não faço a mínima ideia. Isso também é uma decisão que eles vão tomar, junto com o relacionamento deles com Deus, no tempo certo. Mas eu estou formando os meus filhos para serem profetas do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo. Esse é o objetivo.
O meu coração se enche de esperança exatamente por causa disso. Porque eu sei que eles vão ser servos e servas do Senhor, profetas do Senhor, vão anunciar, vão proclamar a palavra de Deus. Eu estou formando as minhas crianças aqui no Central Kids, que é um ministério que eu trabalho, para serem profetas do Deus Altíssimo. Não profetas no sentido de sair dando profecia, mas no sentido de proclamar a palavra de Deus, de anunciar a salvação, de anunciar Jesus Cristo a todos os povos, com suas profissões. Ah, por quê? Só missionário que anuncia a Deus? Não, não é. Não é. Eles não precisam ser missionário de tempo integral, tá bom? Como eu fui durante muito tempo. Todo cristão é um missionário. Todo aquele que não conhece a Cristo é um campo missionário. Será que você não tem campo missionário aí pertinho de você? Você é chamado por Deus para proclamar a palavra de Deus. Nós devemos ajudar os nossos filhos a também proclamar a palavra de Deus. Por isso que o nosso coração tem que se encher de esperança. Tem que ser uma árvore. Por que uma árvore? Porque é uma semente que você vai plantar agora, não para colher o fruto agora, mas você vai colher o fruto disso daqui muitos e muitos anos. Pode ser que você colhe agora, isso vai ser ótimo. Não estou falando que isso não é não estou falando que isso é impossível, tá bom? Mas a gente tem que saber que é um investimento. Ter esperança é um investimento a longo prazo. Então planta essa semente de esperança no coração das suas crianças. Planta essa semente de esperança no seu coração. Olha para a sua criança, para o seu filho, para o seu aluno, com esse olhar de esperança. E você vai, então, ter o seu coração sempre cheio dessa vontade de fazer eles crescer em conhecimento e graça de Jesus Cristo. Tá bom? Então, esse é um pouquinho do nosso conteúdo na nossa segunda aula. Espero que você tenha aproveitado. A gente se vê daqui a pouquinho na terceira aula. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.